Bom dia, meus queridos alunos. Vamos a mais uma aula. Como digo sempre, não posso deixar de falar. Vamos continuar de casa, cuidando da nossa saúde. Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 12 de língua inglesa. Vamos relembrar aí dos tempos em inglês que são chamados de perfeitos. Já vimos alguns desses tempos verbais, vamos revisar e conhecer alguns outros. Bom, os tempos perfeitos de inglês estão sempre ligados à ideia de uma ação que acabou ou que começou no passado. Bom, o primeiro tempo que nós vamos relembrar aqui é o present perfect. Primeiro, coloquei ali a estrutura para você lembrar, tá certo? Have ou has mais o particípio passado do verbo principal. Coloquei ali os pronomes, a flexão do auxiliar, né? Porque o have ou has, é só lembrar que as terceiras pessoas, he, she ou it, nós temos uma forma especial, que é o has, e o particípio passado do verbo principal. Temos que lembrar de duas situações, verbos regulares e irregulares. Regulares, como é o caso que eu coloquei ali, ó, lived, você vai colocar o ed, tá certo? E os irregulares, é a listinha de verbos, ok? Bom, e aí eu coloquei ali uma forma afirmativa, I have lived, ou se fosse a terceira pessoa, she has lived. Forma negativa, they have not lived here. Forma interrogativa, basta a gente inverter a posição do verbo auxiliar. Have they lived here? Se você quiser, nas estruturas negativas, usar as formas contratas abreviadas, tudo bem. Have not, haven't, has not, hasn't. Eu usei ali a forma, escrevi por extenso, não usei a forma contrata, mas não tem problema, tá certo? O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado simples, é só para você lembrar ali. E o particípio passado dos irregulares, como eu já falei, só estou relembrando, porque você precisa ficar atento a essa situação, porque o verbo principal você vai usá-lo no particípio passado, tá certo? Se ele for irregular, nossa listinha de verbos. Eu coloquei duas situações ali para nós lembrarmos, né? Quando nós vamos fazer a comparação entre o passado determinado e o passado indeterminado. Quando nós falamos do present perfect, precisamos ter a ideia de que é aquela ação que aconteceu no passado, mas não me importa quando. Né? Esse quando não vai aparecer, eu não vou determinar. Agora, quando eu tenho simple past, aí sim, eu determino, eu digo quando aconteceu. Por isso, nós vamos sempre pensar assim: simple past, passado determinado; present perfect, passado indeterminado. Olha ali a primeira gravura que eu coloquei. I bought a new shirt yesterday. Ó, yesterday, eu digo quando aconteceu, eu determino quando a situação aconteceu. Agora, olha a segunda gravura. Look, I have bought a new shirt. A ação também aconteceu no passado, mas eu não especifico quando aconteceu. Tá certo? Sempre que vocês tiverem esses dois tempos verbais, fiquem atentos. Os dois tempos verbais expressam o passado, só que um é passado determinado, o outro é indeterminado. Aí coloquei ali embaixo uma outra observação. Present perfect é usado para se referir a ações que aconteceram no tempo indefinido no passado. Eu vou repetir isso várias vezes. Indefinido, indeterminado. É o nosso segundo exemplo ali. Se o tempo em que a ação ocorreu for mencionado ou sugerido, usa-se o simple past. Tá certo? Foi a observação que eu fiz para vocês ali quando coloquei as duas gravuras para vocês compararem. O present perfect pode ser usado com algumas palavras também. Alguns livros chamam, alguns autores chamam de palavras mágicas, até a nossa apostila usa esse termo. Por quê? São as palavras que podem aparecer dentro das orações, e quando essas palavras aparecerem, eu sei que eu devo usar o present perfect. Professora, sempre que for present perfect, eu preciso ter essas palavras mágicas? Não disse isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando elas aparecerem, nós acabamos de ver alguns exemplos em que elas não aparecem, mas quando elas aparecerem, servem de referência para o uso desse tempo verbal, tá certo? Ali, as outras palavras também, expressões como many times, eu também posso usar junto com esse present perfect. Nós já vimos essas palavras, só estamos relembrando porque são importantes.
Bom, um outro tempo que nós vamos falar sobre ele é o Past Perfect. Qual é a formação dele? Had mais o particípio passado do verbo principal. Preste atenção porque aí, como é passado, nós vamos usar o had, né? O passado do auxiliar. E eu só tenho uma forma, não precisa se preocupar com as terceiras pessoas, tá certo? Had mais particípio passado para todas as pessoas do discurso. Olha lá. I had left when you arrived. Forma negativa. They had not left. Interrogativa. A mesma regrinha, só inverter a posição do auxiliar. Had they left? E aí, ali eu coloquei para vocês a forma contrata, né? A forma abreviada. O past perfect é usado para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, tá certo? When I arrived home, the kids had gone to bed. He had dinner before I arrived, tá certo? Eu coloquei uma observação ali do Past Perfect Continuous só para você ver a estrutura dele, porque às vezes esse tempo verbal aparece dentro dos textos, né? Só para que você consiga identificar aquela estrutura ali do Past Perfect Continuous. Não esqueça, sempre que for um tempo perfect, nós vamos usar o verbo to have ali na sua determinada flexão do presente ou do passado. E sempre que for continuous, eu vou recorrer ao ing. Bom, uma outra situação que aparece aqui é o Present Perfect Continuous. Qual é a estrutura dele? Have ou has, dependendo de quem seja o sujeito da oração, mais been. E como é continuous? Verbo principal com ing. Tá certo? Coloquei ali um exemplo, ó. Afirmativo. I have been swimming. Fique atento, porque sempre que você acrescentar o ing, você tem que lembrar daquelas regrinhas do acréscimo do ing, tá certo? Olha lá, olha ali, swim, consoante, vogal, consoante, monossílabo, né? CVC, tem essa sequência aí das 3 últimas letras, você vai dobrar a última consoante. Forma negativa, they have not been swimming. Interrogativa, só inverter a posição do verbo auxiliar. Have they been swimming? Ok? Acredito que você não tenha dificuldades aí. O Present Perfect Continuous é usado para se referir a ações que começaram no passado e continuam até o presente. Essas ações podem ou não ter terminado. Tudo bem? Podem ou não ter terminado. Usamos o Present Perfect Continuous para nos referir a situações temporárias. Então, tudo aquilo que você quiser indicar que é temporário, né, que tem um tempo determinado, passageiro, você vai usar o Present Perfect Continuous. Agora, quando for algo mais permanente, você vai usar o Present Perfect. Essa dica aí é importante, tá? Bom, nós ainda temos o Past Perfect Continuous. A ideia expressa por esse tempo verbal é a de que uma ação no passado durou certo tempo, antes de outra ação acontecer, também no passado. A estrutura eu coloquei ali, ó, had mais been mais verbo principal com ing, e eu acho que essa frase sintetiza muito bem esse tempo verbal, e você consegue entender o uso dele. Olha ali. I had been studying math since 2 p.m. when my mother came in. Tá certo? Então, fica bem claro essa ideia que o tempo quer representar. Nós vimos aí alguns tempos perfeitos, as suas respectivas estruturas e a ideia que cada um deles deve representar. Você agora deve fazer todas as atividades do capítulo 12, tá certo? Responda se tiver alguma dificuldade, acredito que não, tem alguma interpretação sempre que vocês passarem pelos textos. Identifique esses tempos verbais, né? Na sala de aula nós costumávamos fazer isso, é muito importante. Trabalhe com o texto, não responda só as questões, mas identifique esses tempos verbais. Veja se a ideia representada por cada um deles fica claro para você dentro de um contexto maior, ok? Se precisar é só chamar, você sabe disso. Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus. Um grande beijo.